O segundo tipo de movimento que a gente vai estudar nessa etapa é o movimento uniformemente variado, que é definido como um movimento que tem aceleração constante. Assim como o movimento uniforme tem uma velocidade diferente de zero e constante, o movimento uniformemente variado tem uma aceleração diferente de zero e constante. E tal como naquele caso, então a aceleração instantânea vai ser igual à aceleração média, e eu posso utilizar então a relação da aceleração média para determinar a variação de velocidade. Então aqui eu posso dizer que a variação de velocidade é a aceleração vezes a variação do tempo. Adotando essa convenção aqui de tempo inicial igual a zero e v de zero, do instante igual a zero igual a v zero, a gente chega a uma expressão que é a função horária da velocidade. Com ela, determina então a velocidade em qualquer instante. A gente vê que a velocidade é função do tempo. É bem análoga àquela expressão que a gente viu agora no movimento uniforme, x igual a x0 mais vt. É análogo àquela expressão. Também é uma equação da reta e também vai ser, tem uma, o gráfico também vai ser uma reta, certo? Então se eu fizer o gráfico agora da velocidade em função do tempo, essa reta daqui representa aquela expressão, aquela função da velocidade em função do tempo, em que quando a reta toca o eixo vertical v, então tem a velocidade inicial no instante igual a zero, né? E a inclinação está associada agora à aceleração do movimento. Então a aceleração é a tangente do ângulo a, com relação a esse ângulo θ, né? Que é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A gente aqui, a gente pode recuperar aquela relação da área do gráfico da velocidade pelo tempo, para obter a variação do espaço. Que a gente tem uma função, agora a gente tem uma função horária da velocidade, a gente vai precisar de uma função horária do espaço também. E a gente recorda então que a variação do espaço, a variação da posição é exatamente a área sobre a curva. Então, ΔX é igual à área dessa curva aqui, né? Isso aqui é um trapézio. A gente tem que lembrar que a área do trapézio é igual a base maior mais a base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Aqui nesse caso, a base maior, né? Vamos pegar esse instante aqui, pegar entre o instante t0 e um instante que eu vou chamar de t. A base maior, esse lado aqui, é v, a base menor é v0, a altura vai ser o tempo, certo? Então, ΔX vai ser então v mais v0 vezes o tempo, tudo isso aqui dividido por 2. Se eu escrever isso aqui da seguinte forma, dá para ver que a variação do espaço é um valor médio das velocidades, né? Entre a velocidade inicial e a velocidade final, tudo isso aqui é multiplicado pelo tempo. Mas vamos utilizar essa expressão aqui de cima para a gente obter a relação em termos das constantes. A velocidade final, então, é v0 mais a vezes t. Tem o v0 que já estava lá, vezes o tempo, tudo isso aqui dividido por 2. Daqui eu tenho que v0 parece duas vezes, então tem 2 vezes 0, né? Que já tem um dividido por 2 ali fora, então vai ficar v0 vezes o t, mais a aceleração vezes o tempo, tem outro tempo lá fora, então fica tempo ao quadrado dividido por 2. Ou seja, a variação do espaço, então, é dado por um termo linear mais um termo quadrático. A gente poderia ter obtido essa mesma relação através da definição, né, que a gente tem da aceleração instantânea, velocidade instantânea e da posição. Se a gente pensar aqui, que a aceleração que a gente conhece, né, a aceleração tem um valor constante. Deixa eu fazer contra a cor aqui. Que a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo, ou seja, a variação da velocidade é igual à integração da área com relação ao tempo. Vamos pôr de um tempo zero até um tempo t. Então, vou colocar aqui linha para dizer que é num tempo t', né? De uma variável muda, tá?
Como a aceleração é constante, não vai precisar. Então, a variação da velocidade, ela seria, então, como a aceleração é constante, né, ela sai fora da integral. Então, eu tenho a integral de 1. Então, isso aqui vai dar t' de 0 até t. Isso aqui vai dar a vezes t. Então, a velocidade, a variação da velocidade, que é a velocidade final menos velocidade inicial, é igual à aceleração vezes o tempo. Ou a gente pode dizer que velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Tá, a gente recupera então essa expressão. A gente pode utilizar uma relação semelhante para obter agora o espaço, né? A gente sabe que a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo, ou seja, a variação da posição é igual à integral da velocidade com relação ao tempo, agora do instante t igual a zero até o instante t. Ou seja, a variação da posição é igual à integral. Aqui eu tenho dois termos somando, então vou separar em duas integrais já. Vai ser então v0, integral de 0 até t, de 0 até t, de dt', mais a aceleração vezes a integral de 0 até t de... Já tinha um t aqui, né? t', dt'. Então, só substituir a expressão da velocidade nas integrais, separei nas duas integrais. Então, a variação do espaço, como aqui mais uma vez eu tenho uma integral de 1, né, vai dar v0 vezes t' de 0 até t, mais a aceleração, agora a integral de t' vai dar t' ao quadrado dividido por 2, que vai de 0 até t. Esse limite zero aqui não vai interferir em nada, né? Porque aqui eu tenho t', né? Então, na verdade, vai ser só t aqui. Então, vai dar v0t mais a t ao quadrado dividido por 2, que é exatamente aquilo que a gente tinha anteriormente. Então, a gente pode obter a expressão da posição através da integração da aceleração. A gente pode então fazer o seguinte, olha, como um protocolo para determinar o movimento de um corpo, a gente poderia imaginar, olha, se a gente tem aceleração em função do tempo, a gente pode obter a velocidade em função do tempo através da integração e depois a gente pode obter a posição em função do tempo integrando agora a velocidade. Formalmente a gente faz esse caminho, tá? Nem todas as vezes dá para fazer essa integração analiticamente, mas o procedimento é esse. Por que a gente pode partir da aceleração interessante? Porque das leis do movimento a gente sabe que a resultante de força está associada à aceleração, né? Então, do conhecimento do sistema, das interações que o sistema tem, a gente conhece então as forças que atuam e a partir delas a gente conhece a aceleração e da aceleração a gente consegue determinar então a velocidade e posição. Se a gente fosse fazer o caminho contrário, se a gente por acaso conhece qual é o comportamento da posição com relação ao tempo, a gente pode fazer o contrário, né? A gente sabe então que a velocidade é igual à derivada da posição com relação ao tempo. Se eu conheço essa função, eu derivo e obtenho a velocidade. Derivo mais uma vez e obtenho a aceleração. Conhecendo a aceleração, eu posso determinar então a resultante. Esse seria um procedimento interessante no caso em que eu conheço a cinemática do problema, mas não sei qual é a força que está atuando. Mas é um pouco mais complicado. Mas, assim, do ponto de vista analítico, dá para fazer sim. Tá, mas uma coisa importante aqui é essa expressão, né? Da variação da posição com relação ao tempo. Observe que você tem um termo linear e um termo quadrático. Essa equação é uma equação quadrática e ela o gráfico dela, da posição em função do tempo, é uma parábola. Só para a gente resgatar o que é uma parábola, né? Ela tem uma definição geométrica que é dado o seguinte, olha, imagina que aqui em verde eu tenho um sistema de coordenadas, tá bom? X e Y, e que eu tenho um ponto aqui em amarelo, que é o foco, eu chamo ele de foco, que é dado pela coordenada 0 na direção, no sentido x e yf, 0 e yf. Esse aqui é o chamado foco. O foco ele define uma parábola.
A parábola ela é geometricamente definida da seguinte forma: ela é o lugar geométrico cujos pontos são tais que a distância de cada um deles até o foco é igual à menor distância do mesmo ponto até a reta R. Tá, como é isso? Eu tenho um foco e tenho uma reta aqui paralela ao eixo horizontal x. Essa é a reta R. A parábola é definida pelos pontos tais que a distância que eu tenho do ponto até o foco, essa aqui em amarelo, por exemplo, tem que ser a mesma distância que eu tenho até a reta. Tá, a menor distância que eu tenho até a reta. A menor distância, então, aqui vai ser o tamanho desse segmento vertical, né? Então, se eu tenho algum outro ponto, deixa eu colocar de outra cor aqui. Se eu tenho algum outro ponto aqui, então a distância que eu tenho aqui, tem que ser a mesma distância que eu tenho aqui. Se não for, então esse ponto não pertence à parábola. Fazendo isso, então a gente chega numa forma que é aproximadamente assim, tá? Então essa é a definição da parábola. Aqui o meu desenho não ficou legal, mas que cada um desses pontos tem a mesma distância da reta até o foco. Essa é a ideia da parábola. Tá, mas então a partir da definição a gente consegue determinar uma, uma expressão que vai resgatar exatamente essa forma quadrática que a gente quer. Eu quero mostrar só a título de curiosidade, que a definição geométrica de uma parábola resulta numa expressão daquele tipo. Então, no final das contas, a partir da definição da parábola, o que a gente tem? A gente tem que esse comprimento, a distância do ponto R1 até P1, é a mesma distância que eu tenho do ponto F até o ponto P1. Então, esse segmento tem o mesmo comprimento desse outro. Acontece que a distância de R1 até P1, como é só um eixo vertical, né, vai ser só considerando que o ponto que pertence à parábola tem as coordenadas x e y, então vai ser essa distância aqui que corresponde a y, mais essa outra aqui que corresponde a YF. Tá? Eu tô falando que isso aqui é mais YF, na verdade, porque eu tô tirando o sinal de fora da coordenada, né? Como essa coordenada aqui ela seria negativa, eu estou assumindo que o YF é positivo. Então, Y mais YF vai ser o tamanho desse comprimento. E essa distância daqui, já pelo contrário, eu tenho que utilizar um teorema de Pitágoras aqui. Então, eu posso fazer da seguinte forma, olha. Esse comprimento, então, vai ser dado na direção y, vai ser dado por esse comprimento aqui, ó, né? Ao quadrado. Isso aqui, na verdade, é YF menos y, né? Que é a coordenada y do ponto P1. E esse comprimento daqui vai ser, aqui nesse caso, módulo de x, né? Módulo de x, sempre positivo. Aqui eu vou colocar em módulo também, que é para dizer que é sempre positivo. Então fica YF menos y ao quadrado, que é um cateto oposto, que é um cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado. Isso aqui vai dar o comprimento da hipotenusa ao quadrado, então tem que tirar a raiz. Então a gente tem essa relação montada que estabelece a relação entre esse comprimento e esse outro comprimento. Se a gente desenvolver isso daqui, a gente tem que chegar numa relação quadrática. A minha expectativa, então, é que a gente chegue numa relação do tipo y de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que é a expressão que a gente tem de uma parábola, como a gente normalmente vê. Então, a gente tem que yf mais y é igual a... Tá, como eu tenho raiz aqui, eu vou elevar todo mundo ao quadrado. Então, vai ficar aqui ao quadrado. E aqui, como eu estou levando ao quadrado e estou somando duas coisas positivas, então vai ser só a soma dessas duas coisas, né? Isso aqui são dois quadrados, então eu tenho certeza que os dois são positivos. Então vai ser dessa forma aqui. Tá, isso aqui ao quadrado vai dar yf ao quadrado mais duas vezes yf. Deixa eu só inverter essa ordem aqui. Yf, mais, esqueci um termo, mais y ao quadrado. Do lado de lá a gente tem yf ao quadrado menos duas vezes yf, y mais y ao quadrado mais x ao quadrado. Tá, aqui eu já consigo simplificar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho yf ao quadrado de cá e de cá também, né? Então esses dois aqui cortam com o outro.
Aqui y ao quadrado e de cá também, y ao quadrado. Então, já deu uma simplificada. Tá, eu vou passar esses que dependem de y para o lado esquerdo, então vai ficar... Já tenho 2yf aqui, agora tem outros 2yf, vai ficar 4yf, y é igual a x ao quadrado, ou seja, y é igual a 1 dividido por 4yf multiplicado por x ao quadrado. Então, tem uma expressão que depende de x ao quadrado. Os outros dois termos, que é o termo constante e o termo linear, não apareceram aqui porque eu assumi no início da definição da minha parábola que ela é simétrica com relação a esse eixo, tá? Com relação ao eixo y. Ou seja, tudo que eu tenho do lado esquerdo eu vou ter do lado direito também. Só que eu poderia alterar isso. Então, se eu fizer só uma mudança de coordenadas, do tipo, se eu fizer definir, dizer que o meu x ali é igual a um x' mais uma constante, vou chamar de C não para diferenciar, mais uma constante D, e substituir ali, já vai aparecer um termo linear e um termo constante. Tá? E aí eu consigo escrever esses coeficientes aqui em termos dos coeficientes que vão aparecer aqui. Tá, isso aqui, mas a gente já conseguiu chegar no nosso objetivo, que é mostrar que realmente quando a gente tem da definição da parábola, a gente tem que é válido uma expressão quadrática em x, tá? Então, para esse problema do movimento uniformemente variado, então a posição pode ser escrita como uma função quadrática do tempo. Então ela vai ser uma parábola, no tempo. Tá, então só olhando para a expressão, então ela tem um termo linear. Esse termo linear, como ele depende da velocidade inicial, né, ele é devido a essa velocidade. Se não houvesse velocidade, não teria o termo linear. E temos um termo quadrático, que esse já é por conta da aceleração. Então, se você lembrar lá da expressão do movimento uniforme, que você tinha simplesmente x é igual a x0 mais v vezes t, o termo quadrático, na verdade, a gente pode pensar que ele é um termo que corrige o valor da velocidade, que no movimento uniformemente variado, a velocidade ela vai mudar de valor, então eu preciso ter alguma coisa a mais aqui, dependente do tempo, porque à medida que o tempo passa, essa velocidade vai ficando cada vez maior, ou maior ou menor, ela vai ter valores cada vez mais distantes do valor v0. E é exatamente esse termo que depende da aceleração que tem um comportamento diferente desse comportamento linear. É só um paralelo, tá? Mas o que é importante aqui pra gente? Olha, o sinal da aceleração ele vai determinar qual é a concavidade da parábola. Se a aceleração é positiva, então eu tenho uma parábola com concavidade para cima. Se a aceleração é negativa, eu tenho uma parábola com concavidade para baixo. O que faz bastante sentido só de olhar para a expressão, que, por exemplo, quando você tem valores de x muito maiores do que zero, né? Então, o termo que vai dominar é o termo quadrático. Então, quando você tem tempo muito maior do que zero, então o termo que vai determinar é o termo quadrático. Então, se você tiver uma coisa quadrática crescendo muito, então seria se o y é positivo, então ele estaria crescendo. Se o y é negativo, ele estaria decrescendo. Então, daqui a gente já consegue dizer se ela tem concavidade para cima ou para baixo. Tá, vamos analisar esse problema do seguinte ponto de vista. Olha, eventualmente, aliás, do ponto de vista matemático, tanto num caso quanto no outro, você tem esses pontos extremos aqui, né? Você tem esses pontos extremos. Então, você teria, nesse caso, um mínimo da posição, e do outro caso ali eu tenho um máximo, né? Então eu tenho uma posição mínima e máxima, dependendo se a aceleração é positiva ou negativa. Isso significa que em algum momento, se você olhar aqui nesse primeiro trecho aqui,
a velocidade é negativa e depois ela se torna positiva. Então você tem uma mudança do sentido do movimento. Você tem uma mudança no sentido do movimento. E exatamente no ponto em que a velocidade é igual a zero, você tem essa mudança no sentido do movimento. E aqui é o mesmo caso, né? Antes de chegar ao ponto máximo, então a velocidade é positiva. Você pensa na velocidade como inclinação da reta que tangencia a curva. E depois ela se torna negativa, cada vez mais negativa. Nesse ponto extremo aqui, então a gente tem a velocidade igual a zero e tem a mudança de direção. Então, para determinar quando o corpo muda de direção, a gente precisa só estabelecer que a velocidade é igual a zero. Tá, para determinar quando isso acontece, a gente pode pensar então na expressão da função horária da velocidade. Como esse termo aqui é igual a zero, a gente tem então que o tempo é igual a menos v0 dividido por a. Pode acontecer que, por exemplo, se a aceleração e a velocidade inicial tiverem o mesmo sinal, se os dois forem positivos ou negativos, então o tempo em que vai ter a mudança de orientação ele vai ser negativo, né? O que pode não fazer muito sentido dependendo do contexto que você está interpretando. Se você diz que o movimento começa a partir do tempo igual a zero, então não teria mudança de movimento. Só que se os dois têm sinais trocados, então isso pode acontecer. Isso vai acontecer com valores de tempo positivos. A gente pode se questionar também sobre o lugar onde isso acontece. Onde isso acontece? Tá, então é só substituir esse valor de tempo, né? Na expressão da posição. Então x é igual a x0 mais v0t mais a vezes t ao quadrado dividido por 2. Então essa posição, deixa eu escrever como... tá, dessa forma tá bom. Mais v0, o tempo é menos v0 dividido por a. E a aceleração vezes menos v0 dividido por a ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2. X então é igual a x0 menos v0 ao quadrado a. Aqui está elevado ao quadrado, vai ficar positivo, né? Menos vai ficar positivo, mais v0 ao quadrado dividido por 2a. Então x é igual a x0 mais v0 ao quadrado dividido por 2a. Então essa aqui é a posição que você tem, é o extremo de x, né? Se a aceleração é positiva, se o a é positivo, então esse aqui é o menor valor possível para x. O menor valor possível para x. Lembrando que quando a aceleração é positiva, a gente tem concavidade para cima. Se o a é negativo, então esse termo todo aqui vai ser negativo, né? E então a gente tem um ponto de máximo da parábola. A gente poderia ter obtido todos esses resultados também utilizando cálculo também, né? Eu poderia pensar o seguinte, olha, a velocidade igual a zero significa então que a taxa de crescimento da posição com relação ao tempo é igual a zero. Ah, mas isso não vai ter muito ganho, então vamos deixar dessa forma. Eu acho que assim tá bom. Eu poderia fazer dessa forma. Se eu tivesse simplesmente a função horária da posição com relação ao tempo e quiser saber se eventualmente o corpo muda de direção ou não, é só fazer a derivada da posição com relação ao tempo, que é a velocidade igual a zero. Nesse caso, como a gente conhece tanto a posição quanto a velocidade com relação ao tempo, então eu posso ir direto para a função horária da velocidade. Mas aqui nesse caso era só determinar a função horária da velocidade, também chegaria no mesmo resultado. Tá, uma pergunta também que importante da gente responder é o seguinte. A gente sabe que a posição depende do tempo, ela é função do tempo, então para cada instante eu tenho uma única posição. E que a velocidade também é função do tempo, ou seja, para cada instante eu tenho uma única velocidade. A pergunta é possível escrever uma função para a velocidade em função da posição? Se a gente pensar do ponto de vista físico, realmente, quer dizer, para cada posição deveria haver uma única velocidade, se ele passar para aquela posição uma única vez.
Se ele passar por aquela posição uma única vez, então deveria ter uma função, que é a velocidade, em função da posição. Só que a gente sabe para esse movimento que, exceto o ponto de máximo, o ponto de mínimo ou o ponto de máximo, ele passa por cada posição pelo menos duas vezes, né? Aliás, pelo menos não, duas vezes. Então, uma função mesmo, eu não vou conseguir escrever dessa forma. Mas eu posso tentar estabelecer uma relação entre a velocidade e a posição, não em forma de função, mas talvez em alguma outra forma. Lembrando que para ser uma função eu tenho que ter que ir para o eixo horizontal, eu tenho que passar por um único ponto, né? Por exemplo, então, isso aqui, por exemplo, ó, que é, sei lá, a equação de uma circunferência, não é uma função, porque para um valor de t eu tenho dois pontos. Para ter uma função eu tenho que passar por um ponto só. Então, um outro exemplo, uma função, uma função senoidal é uma função dessa forma. Só que se eu fizer ela dessa forma aqui, já não é uma função. Porque para cada valor de t aqui, por exemplo, eu estou passando por mais de um ponto. Isso aqui lembrando só um pouquinho a respeito de definições de funções. Tá, então vamos tentar estabelecer uma relação entre a velocidade e a posição. Tá, eu conheço duas coisas. Eu sei que... Vou colocar em termos de Δx. Eu sei que V é igual a V0. V é igual a V0 mais AT. E sei que Δx é igual a V0t mais A vezes t ao quadrado dividido por 2. Vou fazer da seguinte forma. Eu vou isolar o tempo aqui em cima e substituir aqui que eu consigo sumir com o tempo. Olha, o tempo ele vai ser dado por V menos V0, tudo isso dividido por A, isolando na expressão de cima. Substituindo isso embaixo, eu tenho então que a variação do espaço é igual à velocidade inicial vezes V menos V0 dividido por A, mais A dividido por 2 vezes V menos V0 dividido por A, tudo isso aqui ao quadrado. Ou seja, a variação da posição... deixa eu ver uma maneira de organizar isso. Tá, vamos fazer da seguinte forma. Vai ser V0 vezes V menos V0 dividido por... não, deixa melhor multiplicar. Vamos deixar isso aqui. Olha, eu sei que vou poder pôr 1 sobre A em evidência. Aqui vai ficar V0 vezes V. Por que eu sei isso? Porque aqui quando eu levar ao quadrado, né? O A ao quadrado, eu vou cortar esse A, vai sobrar só um A aqui de baixo, então eu coloquei em evidência aqui. Esse aqui é do primeiro termo, do segundo termo a gente tem meio, vai ter meio em todos eles, então vai ser V ao quadrado dividido por 2, menos 2 vezes V vezes V0 dividido por 2, esse 2 aqui embaixo, né? Mais V0 ao quadrado dividido por 2 também. Tá, eu consigo simplificar algumas coisas aqui, né? Esse com esse. Eu tenho, então, que... Eu vou passar a aceleração multiplicando. Eu tenho que a aceleração vezes a variação da posição é igual a V ao quadrado. Aliás, o 2 está dividindo os dois, eu vou passar multiplicando também. 2A Δx é igual a V ao quadrado menos... Não, mais V0. Mais, tá certo isso? Só um instante. Aqui passou para lá menos, dividiu por A. Tá, pera aí. Aqui ficou... esqueci um termo aqui, né? Vou colocar ele aqui. Então ficou V0 vezes V. E aqui tem menos V ao quadrado. Menos V0 ao quadrado, aliás. Que é esse. É o segundo termo aqui, ó. Menos V0 ao quadrado, que eu esqueci. Tá. Então agora ficou melhor. Deixa eu tirar esse 2 aqui para ficar mais claro. Então ficou V ao quadrado dividido por 2, mais V0 ao quadrado dividido por 2, menos V0. Quando eu faço essa diferença daqui, vai dar
menos v0 ao quadrado dividido por 2, certo? O 2 eu posso passar multiplicando, e daí eu tiro que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. Essa daqui é a famosa equação de Torricelli, que estabelece uma relação entre a velocidade e a variação da posição. Ela não estabelece para mim uma relação, uma função da velocidade em função da posição. Na verdade, eu tenho de velocidade ao quadrado. Se eu quiser, na verdade, daqui eu posso tirar duas relações para duas funções de velocidade em função da posição. Eu posso dizer, quando eu tiro a raiz de um lado e do outro, eu posso dizer então que a velocidade é a raiz de v ao quadrado, de 0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes delta x. Ou eu posso dizer que a velocidade é igual a menos essa raiz, né? Porque os dois satisfazem a relação quadrática que eu tinha anteriormente, que é igual a menos a raiz de v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes delta x. Então, tem esses dois resultados satisfazem essa equação daqui. Perfeito. Tá, um último ponto é a velocidade média no movimento uniformemente variável. Aqui não tem segredo, só que existe um resultado prático para isso que a gente pode utilizar para simplificar. A velocidade média é definida da mesma forma, né? Variação da posição com relação ao tempo. Só que agora, como a velocidade não é mais constante, então esse valor ele vai depender do intervalo de tempo que eu estou considerando. Eu posso pensar o seguinte, ó, vamos considerar que eu estou calculando a velocidade média entre o instante t0 e o instante t. Tá? Então, essa velocidade seria então x menos x0 dividido por t menos t0. Tá certo? Então, a gente sabe que existe tem uma função, né? Uma função para a posição em termos do tempo, que eu posso substituir esse x aqui. Então, tem que, na verdade, aliás, tudo isso daqui, né? Delta x. Delta x, na verdade, é v0 vezes t mais a vezes t ao quadrado dividido por 2. Tudo isso aqui dividido, eu vou deixar delta t do jeito que estava antes. Dessa forma. Só que eu sei que essa aceleração, eu quero sumir com ela, tá? Para escrever em termos da velocidade inicial e da velocidade final. Eu sei que a velocidade final é igual a v0 mais a vezes t. E eu vou utilizar isso aqui para dizer o seguinte, olha, que a vezes t é igual a v menos v0. E vou utilizar isso aqui embaixo, nessa expressão. Então, eu tenho que v0 vezes t, a vezes t no final vai ser v menos v0, tudo isso aqui tem um tempo aqui fora ainda, né? Eu só assumi com 1, tudo isso aqui dividido por 2 e dividido por delta t. Na verdade, para escrever essa expressão aqui, né, anteriormente, eu tinha assumido que o tempo inicial era igual a zero, então eu vou dividir simplesmente por t. Como os dois termos dependem do tempo, né, eu estou fazendo a soma dos dois, os dois dependem do tempo, eu posso simplificar assim. Então, eu tenho que a velocidade, escrever um m aqui, que é para dizer que é a velocidade média. Que a velocidade média nesse intervalo de t0 a t vai ser, no final das contas, v0 mais v dividido por 2 menos v0 dividido por 2. Ou seja, a velocidade média é simplesmente a média das velocidades. A média simples das velocidades, em que eu somo as duas e divido por 2. E esse resultado é válido para o movimento uniformemente variado. Para outros tipos de movimento, em que eu tenho acelerações diferentes, né, acelerações não constantes, esse tipo de expressão já não é válida. Aí eu tenho que partir sempre da definição da velocidade média mesmo.